Eu quero ler o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, apenas 2 versículos, os versículos 14 e 15. Diz que Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Jesus foi por toda a Galileia, anunciando as boas notícias do reino de Deus, e dizia: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam nessa boa notícia, que é a chegada, a presença, a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a essência da mensagem de Jesus. O conteúdo fundamental da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Jesus não falou sobre outro assunto senão sobre o reino de Deus. A mensagem fundamental do Evangelho de Jesus Cristo não é o pecado, não é a cruz, não é o amor de Deus, não é a igreja, não é salvação, não é céu, não é inferno. A mensagem fundamental, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é o anúncio da realidade do reino de Deus. Isso faz absoluta diferença na vida da gente e na maneira de compreendermos a nossa relação com Deus. Eu ouvi maravilhado essa palestra do professor Adalto Lourenço falando sobre as dimensões extraordinárias do nosso universo. Aliás, fiquei com uma pergunta: se o número de estrelas é limitado, o universo tem uma parede, seria isso? É louco, né? Louco, se o número de estrelas é limitado, porque ele falou que a gente conhece 1/3, ou pelo menos tem acesso à informação de 1/3, eu falei, então 2/3 chega na parede. É que nós nunca vamos chegar lá, eu acho, mas então tem uma parede. Agora, esse universo criado por Deus, esse universo natural criado por Deus, ele obedece a algumas leis que são passíveis de compreensão. Digamos assim, esse universo ordenado no mundo natural, a distância, por exemplo, da Terra para o Sol, do Sol para a Terra. É verdade que um pouquinho mais perto do Sol, a Terra incendeia, a Terra explode em chamas. Um pouquinho mais longe do Sol, a Terra congela. Então tem uma distância ali razoável, uma distância definida. Esse universo natural estabelecido por Deus, há tempo, há prazos, há medidas, há distâncias certas, há uma realidade que é razoavelmente fixa e que pode ser interpretada, analisada, pode ser decodificada, pode ser prevista, pode ser inclusive manipulada. Mas em paralelo, ou dentro desse universo físico, Deus criou você e criou a mim, a sua imagem, a sua semelhança. Isso significa que a nossa relação com Deus Criador, com Deus o nosso Pai, e a relação de Deus o Pai conosco, não é do mesmo tipo que Deus se relaciona com uma estrela, com uma cachoeira, ou mesmo com um animal. A nossa relação com Deus é numa dimensão diferente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pense nisso, que você, em todo o universo criado, você é o que existe de mais próximo do que é o Deus Criador de todas as coisas. Não há nada no universo que se compare em semelhança a Deus do que você. Não há nada no universo que se compare mais. É você, criado à imagem e semelhança de Deus. Nessa relação de imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu liberdade e nos convida para uma relação de amor. Isso significa que nós estamos vivendo numa outra categoria de relações com Deus. A nossa vida não obedece uma trajetória rígida e fixa, como a trajetória de uma estrela no céu.
A nossa vida não obedece uma trajetória rígida e fixa, como a trajetória da água no leito de um rio que tende para o mar e sempre na direção do mar. A nossa vida não é assim, porque a nossa vida depende das nossas decisões, a nossa vida depende das nossas escolhas, a nossa vida depende da maneira como nós respondemos para Deus. A nossa vida nós vamos construindo no exercício dessa liberdade e na construção de uma relação de amor com Deus. Por isso que quando Jesus chega dizendo, olha, eu cheguei e o reino de Deus chegou comigo. Eu cheguei e o governo de Deus chegou sobre a terra. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que há um desgoverno na terra, porque se é verdade que Deus ordenou o mundo natural, Deus deixou na sua mão e na minha a ordenação do mundo social. Se é verdade que Deus definiu o traçado das estrelas no céu, é verdade também que Deus deu a você a prerrogativa, a liberdade, a responsabilidade sagrada de fazer escolhas, e de fazer o ordenamento da sua vida, e fazer o ordenamento do entorno da sua vida, de construir a sua família, de construir o seu relacionamento de romance e de amor, de construir o seu relacionamento conjugal, de educar os seus filhos, de definir o que você vai fazer com o seu corpo, de decidir o que você vai fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro, como você vai usar a sua inteligência, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai enxergar as pessoas. Isso aí está na sua mão, na sua mão. E esse mundo, conforme está criado, conforme está posto por nós, é um mundo em desgoverno. Como começa a Bíblia? A Bíblia começa dizendo que Deus colocou ordem no caos. A terra era vazia e sem forma, e Deus deu forma, e Deus povoou, e Deus deu desígnio, deu finalidade, Deus agiu com inteligência, colocou ordem no caos e nos delegou a responsabilidade de trabalharmos cooperando com Ele para que essa ordem fosse mantida. Na linguagem da Bíblia Sagrada, isso é o paraíso, isso é o Éden. Mas nós demos as costas para Deus. A ordem, a harmonia, a beleza estética e ética pretendida por Deus se perde e a ordem volta para o caos. A Bíblia Sagrada vai chamar isso de terra árida, seca. Nós somos expulsos do paraíso, nós somos expulsos do jardim. Agora a terra não é mais um jardim. Agora não há beleza ética e estética. Agora um irmão mata o outro. Agora a maldade se espalha a tal ponto de Deus procurar um justo nesse mundo e não encontrar. Encontrar apenas um, Noé. Agora, o que a Bíblia vai dizer é que esse universo social está debaixo de um outro governo. O governo daquele que não vem senão para matar, roubar e destruir. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que o mundo jaz no maligno. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou nós amamos a Deus ou amamos esta presente ordem de coisas. Esse estado de realidade de maldade, esse universo social construído a partir da ótica de um coração egoísta e egocêntrico que ocupa o centro de cada ser humano.
E aí é que a gente tem que ouvir um apelo desse do nosso deputado Carlos Bezerra Júnior, dizendo que a cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente. De onde veio isso? Foi Deus quem criou esse mundo em que crianças são abusadas? Foi Deus quem criou o mundo onde há fome? Foi Deus quem criou o mundo onde há abuso de uma potência internacional contra o mundo pobre? Foi Deus quem criou isso? Foi Deus quem criou o ódio? Foi Deus quem criou prostituição? Foi Deus quem criou esse inferno das drogas? O que a Bíblia vai dizer para nós é que quando Jesus pisa, ele diz assim: o reino de Deus chegou. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne, eu vim aqui para buscar vocês e levar vocês de volta para casa. E não apenas eu vim aqui para buscar vocês e levar vocês de volta para casa, mas eu vim aqui para restaurar toda a criação do meu Pai, para devolver todo o universo à sua harmonia e à sua ordem. Talvez a gente diga assim: de que universo nós estamos falando? Eu estou falando desse universo social, desse universo em que nós damos as ordens, desse universo em que nós ditamos as regras, desse universo que nós usamos e dele abusamos. Jesus vem dizer: eu vim colocar a casa em ordem, eu vim fazer com que a vontade do meu Pai se realize na terra como é realizada no céu. As pessoas então diriam para Jesus assim: mas você tem condição de fazer isso? Você tem moral para fazer isso? Você, por exemplo, é maior do que as forças da natureza? Ele diz: eu ando sobre as águas, eu acalmo as tempestades, eu dou ordem ao vento e o vento para. Eu sou maior do que as leis da natureza, porque foram criadas por mim. Eu sou maior do que as forças dos elementos, porque foram criados por mim, e todos me obedecem. Mas você não é maior do que os espíritos malignos, do que os espíritos do mal. Eu sou maior, porque eu dou ordens e eles me acatam. Eu mando e eles me obedecem. Eu mando calar e eles se calam. Eu mando que sumam e eles desaparecem. Eu sou maior do que os espíritos malignos. Mas você não é maior do que uma enfermidade que mata. Eu sou maior do que a enfermidade que mata, porque eu toco no leproso e ele é curado. Eu toco no cego e ele começa a ver. Eu toco no surdo e ele começa a ouvir. Eu toco no mudo e ele começa a falar. Eu sou maior. Mas você não é maior do que o meu pecado. Eu sou maior do que o seu pecado, porque eu perdoo o seu pecado. Eu entro na sua vida, liberto você do poder do mal. Eu entro na sua vida e reescrevo a sua história. Eu entro na sua vida e transformo o seu coração. E não há possibilidade de que você tenha ido longe demais do amor do meu Pai, que eu não possa buscar você e trazer você de volta para casa como um filho amado do meu Pai Celestial, o nosso Abba. Esse é Jesus. Mas você não é maior do que a morte. Eu sou maior do que a morte, porque não apenas eu ressuscito quem está morto, mas eu curo hoje, morro amanhã, e eu mesmo ressuscito ao terceiro dia. Está aqui alguém que é maior do que a morte. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E ele veio dizer o seguinte: agora, o reino de Deus chegou. As coisas que estão fora do lugar começarão a entrar no lugar de volta. Aquilo que vocês bagunçaram, eu começo a arrumar. Aquilo que vocês destruíram, eu começo a restaurar. Aquilo que vocês puseram a perder, eu conquisto novamente para o meu Pai. E a morte que invadiu o mundo de vocês, eu dou ordens para essa morte, e ela vai caminhar para trás, e para trás, e para trás, e eu vou trazer a vida, e vida em abundância. Esse é Jesus. É Ele que nos convida para isso. E como nos convida? Arrependam-se, creiam que o reino de Deus chegou,
Creiam que o reino de Deus chegou comigo. Creiam que o reino de Deus está aqui em mim. Creiam que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu mando lá em cima, na terra e embaixo da terra, não somente nesse século, mas no vindouro. Creiam em mim. Creiam que a autoridade de Deus está na minha mão. Creiam em mim e arrependam-se. E arrependam-se. O que é arrepender-se? Nós pensamos assim, que arrependimento é quando a gente fica triste por ter feito alguma coisa que não devia ter sido feita. Ou arrependimento é quando a gente lamenta muito que deixou de fazer uma coisa que deveria ter feito. O arrependimento para nós é mais ou menos assim, um sentimento de tristezinha. É assim, eu lamento muito. Eu lamento muito que eu não paguei aquele milão que eu te pedi emprestado, mas tem jeito de você me emprestar mais 1.000? Eu lamento muito que eu não reparti com você o que eu tinha, mas você sabe, né, em tempos de escassez, cada um cuida do seu e você para mim é problema seu. Eu lamento que eu não consigo viver como Deus quer que eu viva, mas eu vou continuar vivendo sem conseguir mesmo. Eu lamento. Arrependimento não é lamento. Arrependimento, os manuais vão explicar que arrependimento é meia volta. Você está indo para lá, aí você se arrepende, você dá meia volta e começa a andar para cá. Mas por quê? Melhor explicação que eu vi para arrependimento, que é a palavra grega metanoia, meta-nous, meta de metafísica, além, nous de mente, consciência, além da consciência, além do entendimento. A melhor tradução que eu percebi, que eu conheci foi: arrependimento é expansão da consciência. Quando você ouve Jesus falando, quando você vê Jesus agindo, e quando você crê que Ele é quem Ele disse que era, e quando você crê que Ele tem poder para fazer o que prometeu fazer, a sua mente se expande, e você passa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Você passa a conhecer o que antes você não conhecia. Você passa a se perceber de um jeito diferente. Você passa a perceber Deus de um jeito diferente. Você passa a olhar as pessoas de um jeito diferente. Você passa a olhar a vida de um jeito diferente. A sua mente se expandiu. É mais ou menos como se você, disse o Dallas Willard, se você tivesse uma fazendinha e você tivesse lá lampião, querosene e vivesse sem a luz elétrica. Como é que você ia preservar os seus alimentos? Muito sal, e certamente você ia cavar alguns buracos e enterrar os seus alimentos para mantê-los úmidos. Não tem geladeira, não tem freezer, não tem luz elétrica. Se você quiser ler à noite, é lampião, é querosene. Mas aí chega alguém e diz o seguinte, bate lá na sua porta da sua fazendinha e diz assim: pessoal, a luz elétrica chegou, está passando lá na estrada. A luz elétrica chegou. Arrependa-se e creia. Não, como assim? Arrepender e crer na luz elétrica? É isso que Jesus está falando. O reino de Deus chegou. Arrependa-se, isto é, enxergue a realidade de maneira diferente. Creia que o reino de Deus está acessível para você. Creia que Jesus veio colocar a sua vida em ordem e o seu mundo em ordem. Creia. É como se nós disséssemos assim: você ainda lê com lampião, mas a luz elétrica já chegou, companheiro. Você ainda enterra alimentos, mas a luz elétrica já chegou, companheiro. Você ainda tem ódio no coração, o reino de Deus já chegou, meu amigo. Você ainda está competindo com a pessoa do seu lado em vez de cooperar com ela, mas o reino de Deus já chegou, meu amigo. Você ainda usa o seu dinheiro só para você e você é um adorador de mamon, mas o reino de Deus já chegou. Como é que pode um negócio desse? Você está atrasado. Você não tem esperança na vida. O reino de Deus já chegou. Você acha que está fadado a cumprir uma profecia maldita na sua vida e que a sua história não pode ser reescrita? Você está atrasado, porque o reino de Deus já chegou.
O seu mundo pode ser diferente, você pode ser diferente, a sua história pode ser outra a partir do anúncio do reino de Deus. Enxergue, olhe, perceba, creia nisso. Porque isso afeta as nossas vidas. Eu penso que duas coisas básicas e simples. A primeira, meu querido, é que quando Jesus diz assim, o reino chegou, e eu estou aqui para levar esse mundo de volta para casa, e para colocar em ordem aquilo que está um caos. A primeira coisa que você tem que fazer é cair de joelhos diante desse Jesus e dizer, eu te adoro, tu és o meu Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para fazer a tua vontade. Essa é a expressão do apóstolo Paulo, não é? O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque se um morreu, todos morreram. E se um ressuscitou, todos nós temos vida em Jesus e vida abundante. A primeira coisa é você cair de joelhos diante de Jesus e adorá-lo. É olhar para Ele e dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque no anúncio do reino de Deus e no chamamento de Jesus, os nossos olhos foram abertos. E nós vimos a escuridão da nossa alma, a fragilidade da nossa condição humana. Nós vimos as marcas da morte na nossa vida. Nós vimos. Nós vimos o nosso pecado. Nós nos envergonhamos. Nós choramos. Nós nos olhamos no espelho com constrangimento. Como eu fui capaz de fazer isso? Nós nos enxergamos como nós somos, pequenos, pó. Os nossos olhos foram abertos e nós vimos a cruz, meus irmãos. Nós vimos Jesus pendurado na cruz do Calvário. E enquanto olhávamos para a cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus iluminou o nosso entendimento. E nós, olhando para a cruz do Calvário, vimos não um crucificado derrotado, nós vimos a glória de Deus vazando em amor, um amor redentor, vindo ao nosso encontro, nos chamando, e os nossos olhos foram abertos e os nossos ouvidos dilatados, e nós ouvimos um sussurro de Deus dizendo, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu queria que você pensasse, desculpa eu citar isso novamente, pense uma menininha de 6 anos de idade que foi abusada pelo seu pai. Pense a dor física de uma criança, mas pense muito mais, pense a dor emocional. Pense o trauma, pense o estrago na compreensão do que significa pai. Pense no estrago da experiência dessa palavra amor. Pense na incapacidade de se dar. Pense na incapacidade de se deixar tocar, é com medo. É com medo. Na capacidade de se entregar. Pense na incapacidade de agradecer a Deus o prazer do amor. Pense em tudo isso. Pense nos anos de terapia. Louvado seja Deus pelos terapeutas e profissionais da saúde mental, emocional. Mas pense um dia em que essa menininha olha na cruz do Calvário e troca um olhar com Jesus, e do alto da cruz Jesus diz para ela, eu te amo, você é filha amada do meu Pai, na sua vida eu tenho prazer e o meu Pai também, me dá aqui a sua mão, deixa eu reescrever a sua história, deixa eu curar o seu coração, deixa eu tirar a morte que foi impressa em você e colocar vida e vida em abundância.
Deixa eu restaurar a sua vida, deixa eu libertar a sua vida, deixa eu transformar você. Pense nisso. Como você pode não se ajoelhar diante desse Jesus? Como você pode não se ajoelhar diante desse Jesus, entregar a sua vida nas mãos dele e falar assim: Senhor, a minha vida é tua. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu vivo para te servir. Eu vivo para te amar. Eu vivo em gratidão ao teu amor por mim. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu. Toda a minha história é tua. Eu me lembro o dia quando eu estava na igreja, chegou um camarada e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor, é urgente. Marcamos, eu fui atendê-lo, ele me contou a seguinte história. Eu chegava aqui na igreja, pastor, e eu tirava sarro de todas as suas palavras e de todos os seus versículos e de tudo que o senhor falava sobre a cruz e Jesus e tudo mais. Mas eu e a minha namorada fomos jantar com a amiga dela, a amiga que foi abandonada pelo marido, que deixou a casa para viver com outra mulher. E deixou a amiga da minha namorada com uma criancinha de colo. E foi ser feliz vivendo um outro romance. Enquanto aquela moça, amiga da minha namorada, contava isso em lágrimas, eu olhei para minha namorada e disse assim: eu sou esse cara aí. Porque eu larguei a minha mulher com uma criança no colo para viver com você. Eu sou tão cafajeste que nem esse cara aí que a sua amiga está reclamando. E esse cara que você está com ódio dele agora, pelo que a sua amiga está contando para você, você é igual à mulher com quem ele foi viver. Porque não se esqueça, eu saí de casa e deixei a minha mulher com uma criança no colo para viver com você. E agora, o que nós vamos fazer? Ela disse: não sei. Vamos falar com o pastor da igreja. Aí eles foram um domingo. E graças a Deus não precisaram falar comigo, porque Deus falou com eles antes. E ele me disse assim: pastor, na hora que o senhor estava falando da cruz do Calvário, eu olhei atrás do senhor, tinha uma parede branca. E eu vi aquela parede suja, imunda. E eu vi o sangue de Jesus escorrendo por aquela parede, e por onde o sangue de Jesus passava, a parede ia ficando limpa. E eu vi a minha vida naquela parede. E eu vim aqui entregar a minha vida para Jesus. Eu queria pedir se o senhor ora por mim para eu refazer a minha história. Eu estou ouvindo. Que a minha próxima palavra seria: você quer realmente refazer a sua história? Tem uma mulher com uma criança no colo. Mas não precisou que eu falasse isso. Porque o Espírito Santo de Deus falou com ele antes. E ele disse: mas tem uma coisa que eu quero que o senhor saiba. O quê? Quando eu entreguei minha vida para Jesus naquele domingo à noite, eu cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para minha esposa. E eu pedi perdão para ela e disse que se ela me quiser de volta, eu estou pronto para voltar para casa, porque agora a minha vida é de Jesus. Eu estou pasmo ouvindo a história. O que a mulher dele falou? Não precisa voltar. Eu só esperava que um dia você me pedisse perdão. Eu estou com um casamento marcado, eu vou casar. Eu queria convidar você para vir no meu casamento. Com a mulher com quem você vive hoje. Quase que eu falei: você está mentindo, né, irmão? Não. Quando Jesus diz assim: o reino de Deus chegou. E aquele que coloca a vida na minha mão, eu coloco a vida no lugar. Eu perdoo, eu liberto, eu restauro, eu faço novas as coisas, eu reescrevo a história. O reino de Deus chegou. Então a primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
é cair de joelhos na presença de Jesus e dizer: Senhor Jesus, traz o teu reino, o reino do teu Pai, para a minha vida e para a minha história. Mas a segunda coisa que você tem que fazer é se comprometer com Jesus na missão do reino. Porque Jesus nos ensinou a orar como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Quando o professor Adalto falou que está na hora da gente invadir o mundo, passou da hora, né? É a gente ir para o mundo dizendo: é o seguinte, pessoal, há um Senhor sobre tudo isso aqui. Departamento de Ciência da universidade, isso aí não é de vocês não, é de Deus. Vocês artistas, intelectuais, essa inteligência, essa criatividade toda, isso não é de vocês não, isso é de Deus. Vocês, senhores deputados, senadores, prefeitos, governadores, esse país não é dos senhores não, é de Deus. Vocês, senhores abusadores de crianças, essas crianças não são dos senhores, elas pertencem a Deus. Todo dinheiro, toda cultura, toda arte, toda ciência, tudo pertence a Deus. E a nossa tarefa e a nossa responsabilidade é fazer com que as coisas funcionem aqui na terra como planejadas por Deus. Que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Ora, e através de quem a vontade de Deus vai ser feita na terra? Se não for através de você, é através de mim. Através de quem? É através de nós. Por isso não há projeto de vida mais extraordinário do que nós nos comprometermos na missão do reino de Deus. Deus não nos chamou para construirmos igrejas grandes. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Não é trazer gente de lá para cá, para dentro. É fazer com que quem está aqui dentro vá lá para fora. É isso que Deus mandou. É lá, é lá. É dizer: olha, isso tudo aqui pertence a Deus, que Deus seja glorificado em todos os cantos da terra, em todas as áreas do conhecimento e da atividade humana. Qual é a sua carreira, hein? Você fez vestibular para quê? Está estudando o quê? Trabalha em quê? Isso é de Deus, isso é de Deus. Não é para você ganhar dinheiro não, e trocar de carro no fim do ano e passar férias no litoral. Que projeto de vida mais medíocre, nojento. Qualquer idiota quer ficar rico. Qualquer idiota quer ter um carro bonito. Agora, para repartir o que tem, usar o que sabe, gastar a vida em benefício do outro, construir uma sociedade justa, de paz, traduzir a mensagem do Evangelho em compaixão e solidariedade, somente gente soprada pelo Espírito Santo de Deus, isto é, você e eu. Então pega a sua carreira, pega a sua vida, pega a sua carreira, pega a sua vida e coloca na mão de Deus e diz assim: Deus, usa-me. Esse país precisa de juristas, esse país precisa de educadores, esse país precisa de políticos decentes. Graças a Deus pelos que nós temos, mas esse país precisa de mais. Esse país precisa de professores. Que lindo o discurso daquela moça essa semana, que todos nós ficamos constrangidos com a fala de gente que ama a educação e que ama as crianças, e que cumpre a sua carreira como quem cumpre um sagrado encargo. É um sacerdócio, é um sacerdócio. Eu me lembro o dia que eu estava no enterro. Essa história eu vou contar, onde eu passar eu vou contar essa história, principalmente no auditório de juventude. Eu estava no enterro lá, sabe que enterro em igreja, lá pelas 2h é ruim demais. Enterro já é ruim. 2h em que o pessoal já foi embora, as piadas já foram contadas, o café já esfriou, na bandeja só tem aquelas bolachas, aquelas migalhas, aqueles faléros de bolacha, você está ali, não vê a hora passar, e eu estava ali do lado do caixão,
defunto ali. Uma cena patética. Eu e 2 irmãos, idosos já, da igreja, líderes da igreja, ali em silêncio, olhando o defunto. Você imagina essa cena, 2 horas da manhã, eu, 2 caras e um defunto dentro de um templo, de uma igreja batista. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nessas horas aí eu fujo para a filosofia. Já tinha feito minhas orações, cantado meus hinos, aí agora vou filosofar. Aí falei para eles, o que os senhores pretendem deixar como legado no dia em que estiverem aqui nesse caixão? Vê se animava a madrugada. Um deles não devolveu de bate-pronto a minha pergunta, não deixou nem pingar direito. Ele falou assim, uma família vivendo confortavelmente. É que não existia na hora, ou na época, mas eu poderia ter respondido assim, então a Casas Bahia te ajuda. Se o teu projeto de vida é comprar uma casinha, colocar um forno micro-ondas, um freezer e uma TV de plasma, meu amigo, que coisa mais imbecil essa sua resposta. Eu não falei assim, eu era o pastor da igreja, dependia do salário, eu não podia confrontar desse jeito assim, mas não é imbecil? É imbecil. O que você vai fazer com a sua vida? A sua vida não é sua, a sua vida foi dada para você devolver para o Criador de todas as coisas, para você dizer assim, cumpra a tua vontade na minha vida, realiza o teu reino em mim, e usa-me como vaso de honra para a tua glória. Usa os meus talentos, os meus dons, o meu conhecimento, a minha inteligência, as minhas habilidades, as minhas capacidades, as minhas oportunidades, o meu trabalho, o meu horizonte de influência. Usa os meus bens, usa tudo que eu tenho, usa tudo que eu sou, para que eu seja um agente, de tal maneira que por onde eu passar, eu esteja cooperando contigo, para que a tua vontade seja feita assim na terra, como é feita no céu. O reino de Deus chegou. Construindo o reino de Deus entre amigos, é o tema da nossa conferência. Esse é o desafio para nós. Que belo auditório esse, não é? De igrejas diferentes, de denominações diferentes, com perspectivas doutrinárias diferentes, com experiências litúrgicas diferentes, que se submetem a lideranças espirituais diferentes. Mas na verdade nós somos filhos de um mesmo Pai, porque há um só Deus e Pai de todos. É o mesmo Espírito que habita em todos nós. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. Então vamos nos tornar amigos e irmãos. E vamos abandonar os nossos projetos pessoais e religiosos. E vamos abraçar a causa do reino de Deus. E a causa do reino de Deus nós abraçamos lá fora. Quando a gente se reúne em comunidade num espaço desse para adoração, eu tenho para mim que é como o intervalo de 15 minutos de um jogo de futebol. Você imagina que você joga no Santos, que está bombando, campeão, caminhando, aí você para 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, você celebra, você adora, você olha para o seu irmão do lado, você abraça, você chora, você intercede, você instrui, você pergunta como está sendo a guerra lá fora, meu irmão. Você está firme, você está caminhando com Jesus. Como é que Jesus está restaurando a sua vida, aí você encoraja, aí você caminha mais uma milha, você perdoa, você abençoa, você reparte, você dá carona, você reparte uma oferta. Depois dos 15 minutos, você dá um abraço, dá um ósculo santo na testa do seu irmão, diz assim, meu irmão, vá em paz, na graça do Senhor e na força do Espírito Santo de Deus, continuar servindo lá fora, para que o reino de Deus seja sinalizado através da sua vida, para que os homens ao seu redor vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. O ajuntamento da igreja é o intervalo
é o Monte da Transfiguração. Mas depois a gente volta para o vale, para ir buscar essas meninas e esses meninos abusados, para estender a mão para um trabalhador numa fila, para ensinar crianças a ler, a escrever, para continuar na pesquisa científica, para fazer um parto, para fazer uma cirurgia, enfim, para servir. Se eu pudesse deixar uma mensagem única para você, eu diria: entregue a sua vida a Jesus e diga: Jesus, põe a minha vida em ordem. E usa a minha vida para que através da minha vida o Senhor coloque ordem nesse caos que é esse mundo em que eu vivo. Sirva a Deus através do seu trabalho e da sua carreira profissional, para que esse mundo veja a vontade de Deus sendo feita na terra como é no céu, e glorifique a Deus, o nosso Pai que está no céu. Que Deus te leve na graça e na paz, na força e no poder do Espírito Santo. Amém.